a luz. Ele não tinha sombras. Ele era luz. Veio para as trevas e as trevas não o reconheceram. Brilhou em meio à escuridão. Mas os que perceberam sua luminosidade nada mais desejaram senão apagar a luz que irradiava. Ele não tinha sombras porque era perfeito. Nenhum traço de inferioridade lhe manchava a personalidade. Antes que a Terra exalasse seu primeiro suspiro como um planeta propício à vida, ele já era. Por isso, muitos o julgaram o próprio incriado e o confundiram com a divindade. Mas ele, sempre correto, esclareceu, desde o primeiro momento: eu vim para cumprir a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele não tinha sombras, nenhuma culpa, nenhum senão lhe maculava o espírito. Por isso podia estabelecer o convite: vem e segue-me. Senhor do mundo, pastor de um rebanho de almas incultas, eivadas de erros e de viciações morais, veio para as conduzir. Contudo, nem todos lhe ouviram a voz, ou o desejaram seguir naqueles tempos. Por isso, ele prossegue com um insistente chamado, anunciando as bem-aventuranças do reino do Pai. Ele era a luz. Os que nada desejavam senão espalhar sua própria sombra, o perseguiram, levantando calúnias, engendrando maldade. Ele respondia com amor. Por onde passava, deixava pegadas luminosas, a fim de que os que viessem em pós, na fieira do tempo e das vidas, pudessem segui-lo. Quando o desejassem, quando lhe pudessem compreender a mensagem. Falando com a autoridade de quem faz o que recomenda, ele se dirigia aos espíritos perturbadores e infelizes, arrancando-os da insensatez. A sua era a mensagem da paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Senhor das estrelas, não amealhou bens perecíveis, antes preocupou-se em conquistar corações para o reino de Deus. A quem oferia, qual o sândalo que perfuma o machado que o agride, brindava com o aroma da sua paz. De tal forma isso impregnava a criatura que não mais o esquecia, e na poeira do tempo optava por se entregar a ele. Manso como as pombas, jamais se deixou vencer pelos violentos, a eles respondendo com a dignidade da sua conduta. Ao soldado que o esbofeteou em plena face, indagou sem medo: se disse algo equivocado, aponta meu erro. Mas se nada disse errado, por que me bateste? E quando a hora soou, qual um cordeiro levado ao altar dos holocaustos, ele se entregou sem reagir. E sozinho enfrentou o juízo arbitrário dos pigmeus que detinham o poder tolo e temporário: Anás, Caifás, Pilatos. Ele era o Senhor do mundo e submeteu-se à justiça comezinha dos homens, ensinando que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Ele era a luz. Até hoje ele brilha e espera. Espera que as suas ovelhas lhe atendam ao chamado, reconheçam a sua voz e descubram que com ele não mais haverá noite de solidão e amargura. Que com ele não haverá sede de justiça, porque ele é a água viva que descedenta para sempre. Com ele não haverá carências, pois ele é a plenitude. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o bom pastor das nossas almas. Ele é o enviado, o Messias aguardado no tempo e anunciado por séculos na voz dos profetas. Ouçamo-lo, sigamo-lo. Ele é a luz, o caminho, a vida. Detalhes de Deus.
Quando Deus criou os homens e os colocou para viver sobre este planeta, teve o cuidado de, como zeloso Pai, preparar todos os detalhes. Desceu a pormenores em sua providência e sapiência. E assim, para que o homem pudesse gozar das experiências mais diversas, exercitando os seus 5 sentidos, ele salgou as águas marinhas, conferindo-lhes especial qualidade. Colocou doçura no mel e perfumes variados nas flores. Aplicou delicada penugem em alguns frutos e aveludou as pétalas de inúmeras flores. Estabeleceu que um leito macio seria disposto no seio das florestas e dos bosques, pelas próprias folhas caídas. Assim, em dias de cansaço, o homem poderia delas se servir para momentos de repouso, enquanto contemplasse a variedade infinita das tonalidades da verdura das copas. Para iluminar as noites, pintou de prata a lua e colocou brilho nas estrelas que enchem as noites de claridades diversas. Concedeu a liquidez das águas cantantes instrumentos diversos, a fim de que as cachoeiras caíssem com estrondo, como se estivessem executando sinfonias na percussão. Enquanto aos riachos e fontes entregou sofisticados violinos para que compusessem delicadas harmonias. Estabeleceu que a gota de orvalho cintilasse tanto ou mais que o brilhante precioso arrancado da terra. Na intimidade da ostra, estabeleceu a silenciosa produção da pérola, e ao vento fez escultor, enquanto percorresse sem cansaço, através dos milênios, a dureza das rochas, com seu especial e paciente cincel. Também o deixou livre para despentear a cabeleira das árvores, acariciar as flores miúdas e as campinas. Mas foi ao criar a maquinaria humana que ele mais se esmerou. Criou um engenho perfeito de causar inveja a qualquer grande sábio ou inventor. Quilômetros e quilômetros de vasos e artérias em funcionamento solidário. Hormônios, glândulas, órgãos, cada qual com sua função específica, atendendo à ordem geral. Soberano, o cérebro governa, o coração cadencia o bombeamento do sangue, o sistema digestivo produz energia. Por fim, para que os seus filhos não pudessem alegar ignorância de sua presença, instalou no ser espiritual a sua própria essência imortal e gravou de forma indelével as suas leis na consciência. E a cada um legou um destino final, a perfeição. Por ser pai amoroso, previu que em alguns momentos os filhos distantes do lar paterno poderiam se sentir acabrunhados e tristes. Por isso, criou um mecanismo de diálogo que supera os mais modernos aparelhos de comunicação. Nada que possa superar os fios do pensamento, que atravessam o espaço com mais velocidade do que a luz e recebem retorno imediato de quem sempre se encontra a postos, em atenciosa prontidão. Deus nos é apresentado como infinito em suas qualidades, único, perfeito, muito além do que possamos conceber nós, filhos limitados e imperfeitos. Se isso nos parecer difícil de entender, apreender, contemplemos o mundo que nos rodeia, e na variedade inesgotável das bênçãos, haveremos de descobrir o Deus bom, previdente, onisciente, todo-poderoso, todo amor. Deus cria as flores, o homem idealiza o jardim. O espetáculo da primavera explodindo em flores e cores é deslumbrante. Quase inacreditável, não ocorresse todos os anos, que após os meses de inverno com temperaturas extremamente baixas, haja tal profusão de botões e flores se abrindo aos beijos do sol. Árvores, até há pouco desnudas, se vestem de verdes variados e se engalanam com folhas.
Mas o espetáculo que o homem monta com árvores, plantas, folhagens e flores é sempre indescritível. Em determinados locais, o encantamento extrapola tudo que se possa pensar em colorido. Assim é, por exemplo, no jardim de Kawashi Fuji, localizado a cerca de 6 horas da capital japonesa, Tóquio. Nesse jardim, nada menos do que 150 pés de glicínias chinesas atraem as vistas dos turistas, especialmente no túnel que permite o caminhar sob um encantador céu, repleto de cor e perfume. Também em Mainau, a famosa ilha no Lago de Constança, na Alemanha, a diversidade de flores, árvores e plantas excede o comum. Carvalhos e cedros frondosos dão ao local uma silhueta elegante, além de uma legião de plantas de vasos e uma valiosa coleção de árvores cítricas. De junho a agosto, cerca de 9.000 roseiras de 400 tipos diferentes oferecem suas rosas. Além das cores, dos perfumes, da textura das pétalas de cada flor, encantam os visitantes as formas compostas pelos jardineiros. Em Bruxelas, na Bélgica, a cada 2 anos, a cidade se transforma num palco de grande espetáculo. Um enorme tapete de begônias é montado, formando uma composição belíssima, cuja vista é gratuita para todos os passantes. A Bélgica é a maior produtora de begônias do mundo. Todas as flores do tapete são verdadeiras e cultivadas no próprio país. Embora sem solo, elas são colocadas lado a lado, de forma tão apertada que criam seu próprio microclima, permanecendo frescas e coloridas por dias. Enfim, em todas as cidades, praças e parques do mundo, é possível encontrar a policromia das flores ajustada pela mão humana. O homem é genial na elaboração de figuras geométricas em canteiros, misturando cores, idealizando belezas. Em qualquer jardim, por menor que seja, até mesmo na pequena sacada de um apartamento, se poderá ver o que faz a mão humana com a produção divina. É mesmo assim. Deus cria as flores e o homem compõe os jardins. Une-se a genialidade infinita de Deus à criatividade humana, e o resultado é o que extasia os nossos olhos e o espírito. Nesses momentos, a alma se sente mais próxima de seu Criador, Pai e Senhor. E o homem se sente feliz compondo esses poemas de cor e perfume, utilizando-se da essência divina que em sua intimidade dormita. Nessa cumplicidade de arte, mais uma vez atesta-se da grandeza do Criador. Ele poderia ter feito tudo sozinho. No entanto, desejou que o homem se tornasse colaborador constante. Por isso é que o homem todos os dias se supera, engendrando mais e mais versos em cores e poesias de perfumes. Deus cria as flores. O homem idealiza os jardins. Esse homo. Quem reconheceria naquele homem as grandezas da sua alma? O mundo estava e ainda está acostumado a avaliar as coisas pelos olhos, não entendendo as ponderações do coração. Por isso, muitos sábios, ricos e doutores o desprezaram, enquanto outros, maltrapilhos, andrajosos, doentes, entenderam a música que ele cantava. Quem diria que o Rei Celeste viria para servir? Os sonhos infantis da humanidade o esperavam como um mandatário, a exigir que, sob o peso de sua espada, todos se prostrassem aos seus pés. Ele, porém, foi capaz de se fazer servo, lavando os pés dos apóstolos, ensinando as lições ainda incompreendidas da humildade e da simplicidade. Como seria possível perceber naquela figura um homem santo?
uma vez que andava com os leprosos, conversava com as meretrizes, ceiava com publicanos. Como não haveria ele de se contaminar com os impuros? Porém, impoluto, mostrou que a pureza é capaz de limpar todas as máculas, a ponto de um dos seus asseverar que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Chamou-nos de ovelhas, a fim de que entendêssemos ser ele o bom pastor. E convidou-nos a segui-lo, tomando apenas do seu fardo leve e de seu jugo suave. Em nome de um amor nunca visto antes, e até hoje pouco vivido, foi capaz de curar cegos, limpar carnes apodrecidas, converter os iludidos da vida e revolucionar o mundo. Curou no sábado, travou conversa com a mulher samaritana, convidou o cobrador de impostos a segui-lo. Mostrou que a pobre viúva doava mais do que o rico fariseu. Serviu-se da figura da figueira seca, sem frutos, para falar da necessidade de sempre se produzir boas obras. E curando a tantos, alertava que não adiantaria deitar vinho bom em odre velho, convidando, portanto, à renovação dos pensamentos, das atitudes, do proceder. Como irmão mais velho e experiente, explicou-nos que Deus é Pai, Pai bondoso e generoso, provedor de todas as nossas necessidades. Aquietou nossas aflições no relicário da fé e amou incondicionalmente, de tal maneira e com tanta intensidade, que o seu cantar, desde a primeira hora, embriagou heróis e heroínas que se imolaram em nome de viver a sua mensagem, queimados nas fogueiras, estraçalhados pelas feras. Depois foram os primeiros pensadores, modificando-se, reformando-se moralmente no entendimento da sua mensagem. Não tardou, vieram os mais santos, a fim de retomar a simplicidade da sua mensagem, já perdida no lamaçal das paixões humanas. E mais recentemente, não faltaram aqueles a se destacarem na multidão por se permitirem amar, tal qual ele veio propor. Afinal, quem é esse homem? Quem é ele em nossa vida? Pilatos, ao apresentá-lo à multidão, a fim de satisfazer a turba, apenas se referiu a ele dizendo: Esse homo, eis o homem. Extraordinária síntese. Ali estava o homem integral, pleno. Mas para aqueles que se deixam sensibilizar pela sua proposta, ele é o caminho, a verdade e a vida. O bom pastor, a luz do mundo, a plenitude. Neste Natal, reflitamos o que ele, o bom Jesus, tem representado em nossa vida. Lembremos que soa a hora em que finalmente haja guarida para ele na morada do nosso coração, para que, em definitivo, se faça Natal perene em nós. O primeiro ecologista. Ecologia é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. O termo foi utilizado pela primeira vez no ano de 1869 pelo cientista alemão Ernst Haeckel. Contudo, no estudo dos evangelhos encontramos o mais excelente ecologista. Muito antes dos homens se preocuparem com a sua casa terrena, com as questões ecológicas, um sábio galileu demonstrou o viver saudável e a interação com o meio ambiente. Ele nasceu num estábulo, apropriado para abrigar os animais. E um boi e um burro dividiram o espaço com ele. Seu primeiro berço foi improvisado numa manjedoura, utilizando seus pais do feno reservado aos animais. Seus primeiros visitantes foram homens que guardavam as ovelhas no campo.
Iniciou seu messianato identificando-se conforme as Escrituras nas águas do rio Jordão. Embora frequentasse as sinagogas e o templo, em Jerusalém, foi no altar da natureza que teceu as mais belas considerações a respeito do reino que veio implantar no coração dos homens. Subiu a um monte e pronunciou o poema jamais igualado das bem-aventuranças. No poço de Jacó, na Samaria, serviu-se do precioso líquido para compor uma analogia e ofertar a água viva que descedenta para sempre. Falando a respeito da fé, a comparou ao minúsculo grão de mostarda, que semeado se transforma em frondosa árvore, onde se vêm abrigar as aves. Lecionando a humildade, declamou versos a respeito dos lírios dos campos, que não tecem nem fiam, mas que se vestem com maior pompa do que o grande rei Salomão. Ensinando a confiança na providência divina, referiu-se às aves do céu, que não semeiam nem colhem, e, no entanto, o Pai lhes proveu o alimento diário. Em meio à tempestade que atemorizava os companheiros, ele se ergueu e falou aos ventos, ordenando aos espíritos que atuam na natureza, para que cessassem a sua ação. Comparou-se a uma videira, adjetivando seus discípulos como os ramos, ele próprio distribuindo a seiva que os há de alimentar. Denominou-se o ramo verde, o que viceja, dá flores, frutifica. Demonstrando o conhecimento intrínseco do ofício, ofereceu-se como o bom pastor, aquele que, ao contrário do mercenário que foge ante o perigo, dá a sua vida pela das suas ovelhas. E contou a história da ovelha perdida, das 99 em segurança no redil, da alegria do pastor ao encontrar a sua ovelha, carregando-a aos ombros. Vivendo no ambiente da carpintaria enquanto crescia, agonizou e entregou seu espírito ao Senhor da vida, pregado a um madeiro. Jesus ecologista. Jesus amante da natureza. Ressurgindo na manhã do domingo, ele aguardou no jardim e se deu a conhecer a Maria Madalena. E em plena natureza, em meio à assembleia de 500 de discípulos, alçou-se e desapareceu dos olhos humanos, adentrando o reino do Pai, deixando-nos a lição de amor ao semelhante e à natureza. Natureza que ele ensinou a apreciar em seus detalhes, a prestar atenção a coisas que parecem insignificantes, mas que integram o meio ambiente em que nos movimentamos, em que vivemos. Jesus, modelo e guia. Ecologista de primeira grandeza. O que é mais belo? O que é mais belo? A natureza ou as construções humanas? O que nos causa mais admiração? A incrível variedade das cores, dos matizes da natureza, ou a engenhosidade humana que parece se superar a qualquer tempo? A natureza morre e retorna inigualável. Quando a neve tudo cobre, deixando somente se vislumbrar o imenso tapete branco, pensa-se que tudo está morto. Contudo, basta a primavera iniciar seu passeio habitual para que o verde da grama e dos pastos cubra as estradas, os morros, as montanhas. E os brotos despontam abundantes em toda parte, anunciando o ressurgir de uma nova e extraordinária estação. O homem constrói, muita coisa ruim, mas ele refaz de forma ainda mais arrojada. Muitas de suas construções atravessam os tempos, sinalizando que desde o início de sua estada em nosso planeta,
Sua mente idealizou coisas grandiosas. Olha-se a natureza, e quanto mais se observa, mais cresce nossa admiração por esse celeste escultor, que trabalha seu cinzel nas rochas vigorosas que apontam para os céus, tanto quanto naquelas formações que se escondem na intimidade das cavernas ou no seio dos mares. Admiramos as formas curvilíneas das pedras. Extasiamo-nos ante as alturas das montanhas que parecem tocar as nuvens. Embriagamo-nos de sinfonias, ouvindo o cantar da fonte, o sussurrar dos pequenos filetes nascentes, o estrondo das grandes quedas d'água. Sentamo-nos na relva umedecida pelo orvalho da manhã e descobrimos nas pétalas de uma minúscula flor um pequeno diamante que brilha aos primeiros raios do sol que se espreguiça lentamente. Beleza, cor, música. A natureza é pródiga em suas manifestações. E observando algumas espécies da flora, parece-nos descobrir Deus a pintar arabescos nas delicadas pétalas, ou como um cabeleireiro esmerar-se em cachos, coques, alisamentos. Quanto mais olhamos, mais nos encantamos. E se na noite salpicada de estrelas ficamos a mirar para o alto, reconhecemos a grande colcha bordada de luz a envolver a terra em cálido manto. É como se Deus, qual Pai amoroso, nos cobrisse de forma delicada, a fim de que lhe sintamos o amor enquanto nos preparamos para fechar os olhos físicos e, pelas vias do sono, visitarmos as paisagens espirituais. E, se assim nos encantamos com a prodigalidade divina, que dizer das criações humanas que a cada dia ultrapassam o que se possa imaginar em engenhosidade? Quando se vêem pontes vencendo abismos, quando se contemplam construções que parecem escalar os céus, quando se observa o arrojo do homem no anseio de vencer a enfermidade, reverenciamos mais uma vez a grandiosidade divina. Como Pai amoroso e bom, dotou os seus filhos de sua própria essência. Por isso, o homem não tem limites para sua imaginação, para sua criatividade, para a manifestação grandiosa de si mesmo. Filho de artista extraordinário, não poderia ser diferente. E se Deus coloca brilho nas estrelas, o homem ilumina a terra com as suas luzes. E enquanto Deus prossegue a criar mundos e mundos, neste universo em expansão em que nos movemos, o homem incansável sonha em vencer as distâncias e alcançar as estrelas. O que será mais belo do que reconhecer que Deus é amor infinito e dotou os seus filhos da própria essência de sua criatividade? Ouvir estrelas. O poeta e jornalista Olavo Bilac, a quem devemos os emocionantes versos do hino à bandeira brasileira, escreveu inspiradamente: Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir o sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora: tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizes quando não estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. O amor nos dá um sentido novo. Não nos referimos apenas a ter significado à vida, mas um novo sentido, uma sensibilidade a mais para compreender o mundo e as pessoas.
É essa tal sensibilidade que nos faz capazes de entender melhor as razões da existência, que nos faz compreender melhor o outro e seu mundo íntimo, que nos faz olhar mais para os lados, menos para o chão, mais para o céu. Ouvir estrelas é receber a vida e compreender Deus de forma mais suave, menos complicada, mais apaixonada. Sim, pois para se entender e aceitar a vida, é preciso estar apaixonado por ela. Para se entender e aceitar Deus, faz-se necessário estar apaixonado por Ele em primeiro lugar. Senti-lo antes de questioná-lo, ou entendê-lo com a razão. Ouvir estrelas é perceber o que ninguém percebe. Num mundo de tantas informações, de tantas notícias, é saber escolher o que desejamos saber ou não, quando desejamos e quando não. Ouvir estrelas é ter tempo para olhar quem você ama demoradamente, num ato de contemplação simples, sem razões, sem porquês. Ouvir estrelas é saber aceitar e aceitar-se, guardando no coração a certeza de que tudo existe para o nosso bem, para nosso crescimento. Ouvir estrelas é chorar de compaixão pela dor do outro, mas não se afogar no lago dessas lágrimas. É sair dele antes que flutuemos na água. É sair de nosso mundo e conhecer o do outro, fazendo parte dele ativamente e não apenas como espectador. Mas antes, é preciso amar. Sem o amor permanecemos surdos, e as estrelas mudas para nós, adereços luxuosos para homens egocêntricos e insensíveis. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso daquele que ama, pois não conhece nem a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos se sobressaltaram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Quando deixamos de ser crianças? Todos nascemos bebês. Passamos pela fase da infância, alcançamos a juventude e amadurecemos no contar dos anos. O que é inusitado no processo é que, apesar de termos tido as mesmas experiências da inocência infantil, da ignorância de tantas coisas, ao nos tornarmos adultos, é como se esquecêssemos do que fizemos, do que éramos. É de nos perguntarmos: quando foi que deixamos de ser crianças? Quando foi que assumimos o papel do adulto de carantonha, parecendo zangado com o mundo? Quando foi que deixamos de apreciar algumas coisas simples, mas que nos davam tanto prazer? Lembramos que em dias chuvosos fazíamos questão de andar pelas sarjetas inundadas, para sentir a água da chuva subindo além dos tornozelos. E ainda tínhamos o capricho de ir chutando para vê-la erguer-se, ofendida, e depois cair sobre nossos pés. Fazíamos isso a caminho da escola, sem nos importarmos em ficarmos com o uniforme molhado na sala de aula. Valia o prazer da aventura. E era bom enfrentar no retorno ao lar as ruas enlameadas, onde nos permitíamos ir deslizando, não raro caindo. Tudo era risos, divertindo-nos uns com os outros. Sabíamos que uma bela bronca nos aguardava ao chegar em casa, mas o importante era a diversão. Coisas simples de meninos do interior, de anos passados. Quando foi que esquecemos disso?
Quando foi que esquecemos de como era fácil, sem dinheiro algum, nos divertirmos? Apostar corrida da casa ao armazém com os irmãos. Apostar quem chegaria primeiro, quem conseguiria levar mais sacolas na sua bicicleta. Bolinha de gude, coleção de figurinhas. A reunião com a turma antes do cinema do domingo, para trocar as figurinhas duplas, para se conseguir aquela bolinha de gude especial, colorida, bem lisinha, que o nosso amigo possuía. E aguardávamos o dia certo do gibi chegar na banca. Quem tivesse dinheiro, comprava e lia com os amigos. Era importante porque algumas histórias eram divididas em episódios. Não se poderia perder a continuação. Aprendíamos a emprestar, a dividir. Por que será que agora, maduros, esquecemos de como é bom compartilhar, ceder? Que o bom é ter amigos, muitos amigos, para rir de coisas boas, para conversar do que se fez, da tolice que cometemos, sobre o negócio que não vai muito bem. Quando foi que deixamos de ser crianças e começamos a guardar tudo para nós? O bom que vivemos, o mal que nos alcança. Quando foi que esquecemos que fomos crianças? Todos os dias, a vida nos brinda com suas surpresas. A natureza nos oferece o sol, o vento, o perfume das flores. Também a chuva, o frio, a neve. Alimentemos a criança que dormita em nós e utilizemos, ao menos, uma parte do nosso dia para as coisas importantes. Admirar o nascer do sol, uma flor dia a dia desabrochando, abrindo a sua corola pétala a pétala. Os pássaros em algazarra nas árvores, o gato que se espreguiça ao sol, ainda sonolento. A borboleta que visita nosso jardim, o beija-flor em seu voo ligeiro, recolhendo o néctar das flores. Comecemos hoje a despertar a nossa criança e verificaremos como seremos muito mais felizes, mesmo que as tarefas sejam muitas, que a conta bancária esteja quase no vermelho, que a enfermidade nos abrace. Retornemos a sentir prazer nas coisas simples, nas coisas grandiosas com que Deus nos brinda a cada dia. Quanto vale? No mundo em que vivemos, a maioria de nós valoriza em demasia as coisas materiais. Nossos anseios giram em torno da ascensão profissional, dos lucros obtidos, das aplicações em fundos de investimento e em bolsas de valores. Esgotamo-nos em horas intérminas de trabalho, em demonstração de engajamento e dedicação, no anseio de conquistas polpudas em nossos salários. Idealizamos a casa, as viagens, os passeios, o carro, quem sabe um pequeno barco. Nossos dias, semanas e meses se sucedem em torno do angariar mais para mais usufruir. Naturalmente, como as conquistas se fazem a muito custo, tudo é zelosamente cuidado. Zelamos pela conservação da residência, da casa na praia, do carro, das joias. No entanto, de um modo geral, existem valores aos quais não damos maior importância, até o dia em que os perdemos. Assim, quando a morte como lei natural nos surpreende, levando um dos nossos afetos, sentimos que nos falta o chão. Quando chegamos em casa e não encontramos a bagunça, os brinquedos espalhados. Quando não temos mais o colar diário de 2 bracinhos em nosso pescoço. Quanta tristeza! Sentamos no sofá caríssimo que tanto prezávamos com desânimo. O entorno perdeu seu significado. A joia mais valiosa se foi. Aquela que somente deixou uma imensa saudade no cofre da nossa intimidade. A casa, tão rica de tapeçarias e cristais, jaz fria e quieta.
O que não daríamos para ter o esposo de novo adentrando o lar, batendo a porta, soltando as chaves com ruído sobre a mesa, e a voz sonora a anunciar: cheguei. Dentre tantos amores, um colo de mãe é ainda mais precioso, valor inigualável. E tantas vezes deixado de lado, porque nos sentimos donos do mundo, vencedores, seguros de nós mesmos. Contudo, quando a mãe adentra o plano espiritual, instala-se no coração dos filhos a carência e a saudade. Possivelmente ninguém melhor traduziu esses sentimentos do que a menina órfã que desenhou no chão, em tamanho natural, uma figura de mãe. Depois, deitou-se exatamente à altura do que seria o colo daquela mãe. Aninhou-se e adormeceu. Nada mais significativo do que a imagem que foi retida pela lente ágil de um fotógrafo. Colo de mãe. Quanto valerá no mercado financeiro? Colo de mãe que aninha, protege, transmite segurança, bem-estar. Colo de mãe quentinho, amoroso. Colo de mãe sem igual. Colo de mãe não tem preço. Pensemos nessa preciosidade que é um colo de mãe e honremos todos os dias com nosso carinho essa que disse sim à vida e nos permitiu vir ao mundo. Amemos essa gema sem igual. Aproveitemos o colo de mãe sempre gratos, antes que a morte a arrebate dos nossos olhos. Porque então, somente pelos fios do pensamento, poderemos ter a aventura do reencontro enquanto permanecermos por cá, em bendito exílio, na terra que o Senhor Deus nos permitiu habitar, crescendo para o progresso. Sabedoria do Mestre. Ele era um sábio, muito adiante de todos os de seu tempo, em conhecimentos e experiência. Deixou lições imorredoras. Falava por parábolas, tecendo um colar de pérolas que deveria ser desfiado no transcorrer do tempo. Quão pouco ainda o conhecemos. Narram as tradições espirituais que, quando se desprendeu a nebulosa terrestre do núcleo central do sistema, Jesus a recebeu em suas mãos. E com zelo dispôs todos os detalhes, a fim de que, transcorridos milênios, o homem pudesse aportar com segurança no planeta que lhe deveria servir de lar e escola. Deliberou também a formação do seu satélite. A Lua seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno do Sol. Seria ainda um manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária. O planeta nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atua na criação e reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Ele dispôs as camadas de ozônio a 40 e a 60 quilômetros de altitude da crosta, a fim de que pudessem filtrar devidamente os raios solares. Definiu as linhas de progresso da humanidade futura, estabelecendo a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Ninguém lhe viu as mãos augustas em todo o processo de preparação do futuro lar dos homens. Por isso, no transcorrer dos milênios, substituíram a sua providência pela palavra natureza. Contudo, foi ele, em nome do Pai Criador, o divino escultor das formas de vida e das belezas que até hoje extasiam o homem. O homem que estuda a biodiversidade marinha e descobre sempre novas e surpreendentes formas de vida. Seres estranhos, portadores de luminosidade própria, por viverem em zonas abissais, por exemplo. O homem que se dedica ao estudo da botânica e da zoologia
verificando a perfeição de todo o processo da criação, reprodução e manutenção das espécies. O homem que pesquisa e descobre paulatinamente os benefícios infindáveis oferecidos pela flora. Além da beleza dos matizes, da manutenção da cadeia reprodutora e alimentar, a extraordinária e benéfica ação farmacêutica. Sim, foi Jesus, o divino escultor, o governador do planeta Terra, quem, com os operários da espiritualidade, tudo planificou e tudo elaborou. Ele que fez a pressão atmosférica adequada ao homem, também estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera. Pastor de todas as almas que lhe foram confiadas pelo Divino Pai, antecipou em milênios as providências para o estabelecimento da vida física na Terra. Servindo-nos de tudo que Ele nos dispôs, a nós, homens, cabe o indeclinável dever de zelar pela nossa casa terrestre, não malbaratando os tesouros da vida que Jesus nos ofereceu desde o princípio, especialmente preservando o meio ambiente em que nos movemos e do qual nos servimos para a jornada de progresso na presente e nas futuras encarnações. E mais do que tudo, ante as convulsões que observamos nos dias presentes, ter a certeza de que Ele, o excelso mestre e condutor dos nossos destinos, vela de forma incansável. Lembremos, Jesus está no leme da grande nau, chamada Terra. Senha. Quando o mensageiro celeste anunciou a boa nova aos pastores no campo, assim se expressou: Eis que vos anuncio uma grande alegria que terá todo o povo. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. E ante o assombro dos ouvintes, que com certeza deveriam estar assim indagar onde exatamente estaria o menino, como o reconheceriam, arrematou: E eis o que vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Os magos, por sua vez, viram surgir a estrela e a seguiram, até adentrarem a cidade. E como assinala o evangelista Mateus, entrando na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Nos tempos primeiros, os seguidores de Jesus se identificavam uns aos outros, desenhando no chão, na pedra, a figura de um peixe. Mais tarde, o símbolo da cruz passou a identificar os seguidores do Cristo. Eles a portavam ao pescoço, à cintura, ou entre seus pertences. Quando o grande Gamaliel, rabino de Israel, foi visitado por Saulo de Tarso após a sua radiosa visão do Cristo na estrada de Damasco, lhe entregou o original dos escritos de Mateus. A preciosidade lhe fora presenteada pelo apóstolo Pedro quando visitara a casa do caminho em Jerusalém. Acreditava Gamaliel que esses originais seriam o passaporte para a entrada de Saulo na casa do caminho no futuro. Ou seja, ao vê-los, Pedro reconheceria que Gamaliel acreditava na conversão de Saulo às fileiras de Jesus. Em todos os tempos, as casas reais e as dinastias estabeleciam os símbolos que as haveriam de identificar. A flor de lis representou a realeza francesa. Estilizada, foi utilizada como símbolo do Priorado de Sião, sociedade que remonta ao ano de 1099.
Quando o Mestre Jesus profere suas exortações aos apóstolos, assim se expressa: Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, e que assim como eu vos amei, vos ameis também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eis a senha pela qual os seguidores de Jesus devem ser reconhecidos em todos os tempos. Nem pela empáfia, nem pelo orgulho, nem pelo se expressar de forma extraordinária, nem por dominar de memória todos os textos da Boa Nova. Somente pelo amor. E como diz o Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Através dos tempos, muitos dos que nos dizíamos cristãos, nos servimos do poder para subjugar outros irmãos, simplesmente por não comungarem dos nossos mesmos ideais. É tempo de revermos nossas condutas e de aprofundarmos reflexões sobre o pensamento do Cristo. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Seja esse o nosso sinal. Seja essa a nossa senha em todas as circunstâncias. O amor. Tendo Jesus como modelo do amor, exercitemos a nossa capacidade de nos querermos bem. Mostremos ao mundo que somos discípulos do Senhor das Estrelas, que nossa senha de luz é o amor. Sobras da alma. Davi é uma das esculturas mais famosas do autor renascentista Michelangelo. O trabalho, uma estátua de mármore que mede 5 metros e 17 centímetros de altura, retrata o herói bíblico com realismo anatômico impressionante, sendo considerada uma das mais importantes obras desse período da história das artes. A escultura imponente se encontra em Florença, Itália, cidade que originalmente encomendou a obra. Michelangelo levou 3 anos para concluí-la, em 1504. É fascinante perceber a habilidade dos grandes artistas, conseguindo enxergar numa grande pedra uma bela escultura. Um deles, certa feita, relatou que ficou a fitar um grande bloco de mármore por horas e horas, até visualizar a estátua ali dentro. Depois, segundo contou, bastou tirar as sobras, desbastando a pedra, para que surgisse a escultura perfeita. Inspirados na sabedoria dos grandes mestres, podemos levar esse entendimento para nossas vidas. Imaginando que nossa alma é nossa grande obra, a grande escultura que precisamos a formosear, entenderemos que a técnica desses artistas é genial. Primeiro, a análise demorada. Olhar para dentro da alma, conhecê-la. Penetrar em sua intimidade buscando encontrar-se. É o conhecimento de si mesmo, a chave de todo o progresso moral. A grande viagem para dentro do espírito, procurando lá o que precisa de reforma, de melhoria. Quais as nossas maiores imperfeições, nossas dificuldades? E quais também nossas habilidades, nossos potenciais? Estabelecendo o que precisa ser retirado, encontrando as sobras da rocha do espírito, começamos então o trabalho de esculpir a alma. Retirar tudo o que não é essencial, que não é nosso, que não faz parte da construção da nossa felicidade. Remover os vícios, as mágoas, os grandes e pequenos ódios que fomos guardando ao longo das eras. Retirarmos a poluição mental, os pensamentos de inveja, ciúme e revolta.
removermos a tristeza e a depressão que já nos fizeram tão mal, que já nos fizeram desistir tantas vezes, soltando o cinzel das mãos por alguns momentos. Alguns blocos podem ficar sem o trabalho do escultor por um longo período, mas acabam por não resistir à ação do tempo e voltam a pedir que o escultor continue. O processo pode ser doloroso, incômodo, assim como as investidas do artista com suas ferramentas contra o mármore. As primeiras ações são as mais doloridas, pois o bloco ainda está intocado em várias partes. Retirar a alma da inércia espiritual não é nada fácil. Porém, quanto mais vamos retirando, mais da nossa verdadeira essência vamos enxergando. E isso concede ânimo, energia, para não retardar o trabalho de escultura. Após algum tempo, após algumas reencarnações, começaremos a vislumbrar a beleza de Davi no meio de tantos pedaços de pedra que foram vertendo da pedra bruta. É assim que esculpimos a alma, nossa grande obra-prima, que inicia sua jornada na simplicidade e na ignorância, e que a devemos concluir na perfeição, na felicidade. Nossa alma, nosso Davi, nossa grande obra. Somos maioria. Nunca antes na humanidade houve tantas pessoas fazendo bem e amando o próximo como em nossos dias. À primeira vista, a frase parece fora de contexto e mesmo alienada das coisas que vemos. Temos a impressão de que todos estão fazendo o mal, que poucos são honestos, que ninguém respeita o próximo. Vemos as notícias na televisão, lemos manchetes nos jornais, escutamos conversas no trabalho e na condução. Tudo parece convergir e se dirigir para a maldade, para o prejuízo alheio, para gerar dificuldades. Porém, o que ocorre é que escutamos meias verdades, ou às vezes um pedaço bem pequeno de verdade, e apenas com isso concluímos ser o todo. O que não vemos nos noticiários são os milhares de heróis anônimos que ganham sua vida no trabalho honesto e que com responsabilidade criam os seus filhos. Não é notícia as mães e os pais que velam horas a fio o sono de seus filhos para terem certeza que estão bem, que acompanham seus deveres escolares e os educam com amor e carinho. Poucos comentam a respeito da multidão de voluntários que dedica horas e horas para minimizar dores, dificuldades e problemas do próximo, que na maioria das vezes é alguém desconhecido. E tudo isso fazem pelo prazer de ajudar. Esquecemos que se há muitos que transgridem as leis, nunca tivemos tanta proteção legal para as crianças, os idosos, as mulheres e tantas outras minorias na sociedade. Se ainda existem políticos que não honram seus cargos e missões públicas, há muitos funcionários públicos que trabalham além do que seus contratos prevêem, pelo ideal de melhorar a vida da população. São inúmeros os pesquisadores e cientistas que dedicam suas vidas para solucionar problemas, encurtar distâncias, salvar vidas, oferecer conforto e bem-estar a todos. Debruçam-se nos laboratórios, utilizando-se de sua inteligência e ciência, no ideal de conseguir algo que beneficie a humanidade. Esquecemos que incontáveis são os médicos, professores, ou ainda garis e pedreiros, que cumprem muito mais que sua missão e seu dever profissional. São muitos aqueles que se doam generosamente, que oferecem o melhor que possuem, para também contribuir por um mundo melhor. Há muito mais pessoas honestas que desonestos no mundo.
Há muito mais bondade que maldade no coração da maioria de nós. Há muito mais pessoas fazendo o bem do que prejudicando. Assim, ao olharmos nossa sociedade, lembremos que não estamos sós. Nem somos minoria, aqueles que fazemos o bem, que somos honestos e idealistas. Apenas somos, aparentemente, transparentes uns para os outros. Não nos vemos, porém, estamos todos agindo para que os dias, um após o outro, tornem-se melhores e mais felizes. Dessa forma, não devemos jamais desistir do nosso ideal. Ao nos imaginarmos sozinhos, basta que olhemos para o lado, e logo perceberemos que somos uma grande maioria, uma multidão mesmo, aqueles que semeamos o bem, a justiça e a paz nas estradas da vida. Um anjo partiu. Foi aos 11 meses que os pais observaram que algo não estava muito bem com a pequena Luana. Com pouco mais de um ano, ela passou a ser atendida pelo setor de transplante de medula óssea, e os diagnósticos foram os mais diversos. Nenhum muito preciso, porque os sintomas eram incomuns. Ela recebeu transplante de medula. O sucesso inicial que deu esperanças e fez sorrir toda a família, logo se desvaneceria. A síndrome que apresentou, extremamente rara, foi se revelando quase insana. Os sangramentos intestinais levaram a muitas internações, a cauterizações por endoscopia, a transfusões inúmeras. Chegou a fazer 4 em um único dia. Tentou-se cirurgia no olho direito, pois a visão foi ficando comprometida. A falta de irrigação na retina fez com que o resultado fosse o insucesso. Sua mãe a chamava meu pequeno ipê amarelo, que floria o seu jardim. Luana nunca reclamava de coisa alguma. Encontrou alegria em meio à dor. Sem visão, ela enxergava muito bem com suas mãos miúdas. Com a alma, via luz e vultos, o que lhe parecia extremamente suficiente para ser feliz. Rapidamente, ela ficou conhecida, conquistando médicos e enfermeiros. Não havia quem não a desejasse atender, sempre com um sorriso no rosto, mesmo entre procedimentos dolorosos que se faziam necessários. E logo, para amenizar tantas dores, mãe e filha criaram um código todo especial para se referirem às coisas do dia a dia. Um código ao qual o pessoal do hospital logo aderiu. Ver a pressão era fazer puff-puff. Auscultar o coração era ouvir o tum-tum. O catéter se chamava caninho. As transfusões eram o papá do caninho. E o clamp do caninho era o tic-tac que prendia o cabelo dele. E havia o Zé não quer, para os dias em que Luaninha dizia não, não e não. E a Maria Reina para os dias em que ela fazia um pouco de birra. Ela não chegou a completar 5 anos. Partiu tão docemente como chegara, sem aguardar o apagar das velhinhas do aniversário tão próximo. Na saudade, dias depois, escreveu-lhe a mãe: Minha linda, já é seu aniversário. Parabéns. Aqui em casa, nada de barulho, nem de preparativos. Nada de madrugadas enrolando brigadeiros, nem de manhãs enchendo balões. Nada de correria para entregar convites da princesa para outras princesas. Nada de café da manhã na cama, de roupa bonita,
nem de velhinha para o bolo. Aqui tudo silencia e sente sua ausência. Não tem o ranger do balanço, nem gargalhadas na varanda. Não haverá vizinhos dizendo no dia seguinte que ouviram sua vozinha o dia todo. Não tem caminhada na rua, nem florzinha colhida fresca para pôr na aguinha. Só o barulho incessante do ventilador e o pingue da torneira se revezam com minhas lágrimas de saudade. Mas a rua está lá, os vizinhos também. Ainda mora na varanda o seu balanço, para que outras princesas possam brincar. Mora aqui também o seu riso e sua alegria. E posso ouvir tudo isso se fechar os olhos por um minuto. Mora aqui todo o bem e as lições que você deixou. Mora aqui um coração de mãe aflito, por saber se você vai apagar velhinhas aí onde está. Amo você para sempre. Parabéns, meu anjo. Viver. Por vezes, não nos lembramos de como é bom viver. Talvez porque nos esqueçamos de usufruir a vida em totalidade. Quase sempre a ansiedade é nossa companheira, e é ela que nos impede de viver em plenitude. Quando nos deixamos envolver pela ansiedade, estamos em um lugar fisicamente, mas a mente se encontra em outro, ou então, horas à frente. É bastante comum nos encontrarmos em uma festa e cogitarmos do cansaço que sentiremos no dia seguinte, do inconveniente de termos que levantar cedo, de retomar a rotina. Descambamos para queixumes e lamentações. Esquecemos de viver aquele momento de alegria, de encontro com os amigos, de risos, de descontração. Consequentemente, a festa não nos beneficiará. Ao contrário, será sinônimo de cansaço e indisposição. E que dizer quando reclamamos das crianças em casa? Reclamamos do barulho, da correria. Enfim, elas requerem tanta atenção, tantos quefazeres. E deixamos de usufruir dessa extraordinária possibilidade de observá-las, de rir com elas, rir do que fazem e como fazem. Permitimos-nos perder a chance de ter algumas horas de puro prazer, correndo, rindo, rolando na grama, chutando bola, e também abraçando, estreitando forte, beijando. Já nos demos conta de quão maravilhoso é o colar de 2 braços miudinhos nos envolvendo o pescoço? Nenhuma joia, por mais valiosa, supera essa preciosidade. Porque abraço de criança é tudo de bom, é espontâneo, é forte, é macio. E no final do passeio, ou na hora de dormir, como é doce sentir aquele calor do corpo de uma criança em nossos braços, perceber-lhe o ritmo da respiração, sentir o pulsar do seu coração junto ao nosso. Isso se chama viver. Isso se chama sorver a vida em abundância. Viver é também permitir-se despentear pelo vento, com suas mãos rebeldes e despreocupadas. É sentir o sol percorrendo-nos o corpo e estendendo cores por toda a natureza, beijando a superfície das águas, fazendo-as brilhar como líquidos cristais. Viver é sentar-se à mesa com a família, com os amigos, e comer devagar, buscando identificar o sabor de cada alimento. E se deixar ficar ali, conversando, falando dos tantos nada que fazem a felicidade de cada dia. É dar um passeio de mãos dadas, deixando a brisa sussurrar segredos entre ambos. Recados ouvidos de Deus, segredos somente conhecidos por quem ama. Viver é deter-se para assistir a um pôr do sol, observando as pinceladas divinas que se sucedem,
em promessa de um dia esplendoroso, após a noite de veludo e estrelas que se aproxima. Viver é ter a certeza de que após os dias de invernia, chuva e frio, suceder-se-ão as horas floridas da primavera risonha. E que após os dias de intenso calor, a natureza começará a se despir de folhas e flores, preparando-se para se engalanar de geada, brumas e garoa. Viver cada minuto, cada emoção, sem ansiedade, como único e inigualável. Assim, a vida se torna maravilhosa. Cada dia uma experiência inédita, porque sendo criação divina, não existem reprises nas horas, nem nos minutos. Pensemos nisso. E enquanto ainda nos encontramos no panorama terrestre, bebamos do cálice da vida, gota a gota, deliciando-nos com o seu sabor. E se horas amargas se apresentarem, recordemos que, como as estações, também os quadros de dores e dificuldades se sucedem, substituídos por outros de alegrias, risos e cores.